Eu queria que essa mensagem rodasse o Brasil inteiro. Meu nome é Daniela, sou pregadora da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero dar um recado para os católicos. Jesus diz em Mateus 7 que a árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mau. Que você conhece a árvore não é olhando o tronco, não é olhando a folha, não é olhando a raiz da árvore, se ela é bonita para você, se ela é feia, se ela é da cor que você gosta ou se ela é da cor que você não gosta. Mas Jesus diz que você conhece a árvore olhando para o fruto que ela dá. Fruto bom só pode prover de árvore boa e fruto mau só pode prover de uma árvore má. Por isso eu quero dizer para nós católicos que o que sempre salvou nossa igreja foi a pregação da palavra. Inclusive São João Crisóstomo, que é doutor considerado boca de ouro dentro da igreja, ele vai falar que em tempos de crise, que é o nosso tempo, hoje dentro da igreja você vive uma tremenda crise. O que você tem que fazer nesse tempo? Você tem que aumentar os grupos, aumentar as pastorais, você tem que aumentar a visita nas casas. O que é que você tem que fazer? Segundo o nosso querido doutor São João Crisóstomo, ele falou, em tempos de crise, prega a palavra. Lembrando que Paulo falou, prega oportuna, pregue inoportunamente, quando tiver ocasião pregue, quando tiver sem ocasião pregue também. Portanto, a pregação do evangelho ela é tremenda. Você deve conhecer o Padre Paulo Ricardo, que está levantando a Igreja Católica do Brasil. Eu me converti graças à pregação desse homem, esse homem que deu sim ao chamado de Bento XVI, dos padres pregarem na internet, dos padres fazerem um apostolado de evangelização séria na internet. Eu estou aqui graças a esse apostolado do Padre Paulo. E o Padre Paulo Ricardo só faz pregação. Ele diz, se você olhar no meu site, não tem música, não tem videogame, não tem brincadeira, não tem comédia, não tem nada, só tem teologia, doutrina, teologia, doutrina, teologia, doutrina. Ou seja, ele fez o que nosso doutor mandou. Ele pregou, 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 pregou. E quanto mais esse homem prega, mais pessoas se convertem. Eu já encontrei outros que estão caminhando comigo, que se converteram graças ao Padre Paulo Ricardo. Tem um que é catequista, tem outros que estão caminhando aí, nossa, que quem olha diz, esse jovem tá falando desse jeito, mas tem amigo meu, amiga minha de 50 anos de igreja e não fala que nem esse jovem. O que esse jovem tem? Esse jovem é formado por Padre Paulo Ricardo. Então, fruto bom, a pregação do homem, do Padre Paulo Ricardo, tá dando fruto bom, árvore é boa. Então a pregação produz muito fruto, fruto abundante. Agora eu quero saber por que nós católicos somos tão acuados quanto a pregar o evangelho? Por que eu rodo movimento na igreja, pastoral e não vejo pregação de evangelho? Se você pegar no YouTube, são poucos pregadores católicos. Daí você compreende por que a igreja hoje enfrenta essa crise. Não há quem pregue. Santa Catarina de Sena, tá aí outra doutora, fale ela. Ela diz que se alguém se calar, a igreja vai ficar sem sangue nas veias, que o silêncio, essa omissão de palavra, não se expõe à palavra de Deus, não se prega, não se tem entusiasmo de chegar em alguém que chega na tua casa, sentar e pregar o evangelho para ele. Essa falta de entusiasmo faz o quê? Faz com que a igreja fique sem cor, sem vida, sem sangue na veia, pálida, empalidece. Isso é dito por uma doutora. Uma doutora que foi Santa Catarina de Sena, analfabeta de escrita. Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas não era analfabeta de igreja não. Porque hoje, infelizmente, muita gente tem estudo, curso, graduação, pós-graduação, tem curso acadêmico, universidade, faculdade, mas é nota 0 de igreja, é nota 0 de Bíblia, é nota 0 de catecismo. E aí como fica? A gente põe na internet pregação, vê um monte de pregação protestante para dar, para vender, para comer, para cozinhar, fritar. Mas e católico? Cadê nós pregando? Quem tá com a verdade aqui? Nós precisamos pregar esse evangelho, essa verdade que nos é conhecida. Os poucos que têm precisam se dedicar a evangelizar mais. Você sabe a verdade, você não prega, você não evangeliza, você não grava um áudio, você não põe no zap, você não faz nada. Mas eu digo uma coisa, queridos, que para pregar você precisa de muita renúncia. E as pessoas não querem passar pela renúncia do pregador, não quer carregar a cruz de pregador, de missionário. É tenso, é duro, mas precisa jejuar, precisa se abster, porque o tempo que o cara ia ficar 2 horas assistindo um filme, só um exemplo, ele não poderia ficar 2 horas estudando, treinando, pregando alguma coisa, gravando um áudio de 10 minutos? Pois bem, nós precisamos voltar a pregar. Alguns dizem,
Quando for pregar o evangelho, se preciso, use palavras. E pegar a frase de um pregador de rua, que é São Francisco de Assis, pregava na rua, na calçada, na praça, e disseram que essa frase dele, interpretaram essa frase dele errado, como se ele tivesse contra a pregação falada, usando palavras, ou seja, pregar assim como... Enfim, como se ele quisesse dizer, fique em silêncio, que em silêncio é melhor ser pregado que você falando. Não, isso está errado, isso não é conforme a doutrina dos apóstolos. Se os apóstolos saíssem pelo mundo em silêncio, não tinha o evangelho chegado no Brasil, você não ia ser nunca católico, católica. Eles tiveram que abrir a boca e falar, anunciar e denunciar e pronto. E eu também tenho que abrir minha boca, você tem que abrir sua boca. Mas o que acontece? Que a gente não sabe falar da palavra, mas tem que arriscar. Eu quero convidar todo mundo que está sentindo aquela inquietação vocacional, aquela inquietação, aquele fogo ardente dentro do seu peito, dizendo prega, 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 prega. Eu quero dizer para você, você tem que vencer a vergonha, você tem que vencer os seus medos. Passe por cima dos seus medos, peça a ajuda de Jesus para você ir a toda criatura e pregar esse evangelho. Por quê? Porque nossa igreja está perdendo a vida, o sangue nas veias, porque os católicos não pregam. E pregar não quer dizer eu em cima de um palanque com o microfone na mão palestrando. Eu não estou falando só dessa pregação. Essa pregação também vale, é ótima, sim, mas eu estou dizendo assim, alguém foi tomar um café na sua casa, alguém foi comer um bolo na sua casa, inclusive você pode convidar, vem aqui meu irmão, vem aqui minha irmã tomar um chazinho comigo, comer um café da tarde comigo. A pessoa foi lá, daqui a pouco você pega e diz assim, olha, eu posso ler uns versículos da Bíblia para você que eu estava lendo, eu gostei muito, eu quero compartilhar contigo. A pessoa vai falar o quê? Vai falar que não? Vai falar que sim. Aí você lê e começa a comentar e comentar e comentar e pregar e pregar e pregar. Entendeu? Não é tão difícil assim. Ou no dia a dia você tem que falar, Senhor, se o Senhor me chama para pregar, faz de mim pregadora, né? Dá um impulso, um empurrão em mim interior para eu sair do lugar, para eu sair da preguiça, para eu sair do medo. Quebra meus medos, Senhor, quebra meus respeitos humanos para que eu possa pregar o Teu Evangelho, que o Teu Evangelho seja maior que o meu medo, que o meu respeito humano, que a minha vergonha boba. Que o Evangelho de Cristo não fique aprisionado dentro de você, porque, queridos, se você não pregar, você vai morrer. Toda árvore que não prega, morre. Alguns falam assim, mas o meu ministério é outro. Meu ministério é intercessão. Meu ministério é coordenação. Meu ministério é não sei o quê. Querido, você é profeta pelo batismo. Não importa qual o seu ministério, continue no seu ministério, ele é excelente, mas se especialize na pregação, sem preconceito, gente. Ninguém nasce pregando, não. A gente tem que treinar o talento. Recebemos um talento, eu recebi um, não sei vocês. E eu tive que trabalhar o meu senão ele não multiplica. E se ele não multiplica, eu sou cobrada. E se o meu talento não render, Jesus vai vir, vai me cobrar, pode me jogar lá fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eu digo, tu é profeta pelo batismo, não há como escapar disso. Você foi batizado, você é profeta. Você precisa arcar com o preço de ser profeta. Cadê você profetizando? Você já está profetizando? Porque se eu não estou profetizando, isso tem que me incomodar. Isso tem que me inquietar. Eu tenho que ser profeta, eu tenho que ser preparada para chegar lá, me purificar dos meus pecados, porque eu não posso dizer para o outro não fornique e eu estou fornicando, eu não posso dizer para o outro não roube e eu estou roubando, não minta e eu estou mentindo. Deus não aceita assim, esse é o hipócrita, que é tirar o cisco do olho do irmão, mas não tirar a trave do seu. Deus primeiro purifica o profeta, Deus prepara o profeta e aí Deus envia o profeta. Você tem que ser purificado, preparado e aí sim enviado. Mas a pergunta é, já começou o seu processo? Já iniciou sua purificação, sua preparação para o seu envio? Então preguemos a palavra sem preconceitos, queridos. O Papa Paulo VI, eu sempre digo isso no documento Evangelii Nuntiandi, isso aqui é o Papa dando direção para a igreja inteira. Ele é católico, tá? E ele diz que somente o testemunho silencioso, o testemunho da vida não é suficiente para convencer os pagãos. Não é suficiente para convencer os outros a quererem Cristo, a alegria do Evangelho, só
de forma silenciosa com o meu testemunho, que é importante, mas não é suficiente. E que uma hora nós vamos precisar pregar, segundo o Papa, não só com a vida, mas também com as palavras da vida. Então fica o recado. Que Deus abençoe você, os anjos te protejam. Vamos pregar e salve Maria!